Boa noite, meus irmãos. Que Deus continue derramando sobre nós essa graça bendita, maravilhosa, que nos alegra o coração quando temos a oportunidade de ver crianças louvando e falando de salvação. Eu fico encantado, porque com certeza nem todas que estão ali falando de salvação compreendem isso, mas é uma necessidade ímpar da compreensão do ser humano. O ser humano precisa compreender essa necessidade. A APEC tem uma pesquisa que os crentes que receberam a Cristo, em sua maioria fizeram nessa fase, na fase aí, na idade dos 5 aos 7 anos. Isso no mundo. A maioria dos crentes que receberam a Cristo, eles o receberam nessa idade. Então, aqueles que têm seus filhos, se dediquem para que eles compreendam a necessidade da salvação das suas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler do verso 19 até o verso de número 25. Hebreus 10, 19 a 25, está sendo projetado. Gostaria que os irmãos, mesmo assentados, acompanhassem a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Devemos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Louvado seja Deus pela leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos certeza, e vocês são prova vivas, de que por esse púlpito já passaram N pastores. Vários pastores passaram aqui e se esforçaram, deram tudo de si para apresentar esse Jesus que nós acabamos de ler aqui nesse tratado aos Hebreus. E eu às vezes fico pensando o quanto de malabarismo os pregadores do Evangelho precisam despender para falar do Evangelho que nós sabemos que é simples e para os simples. É algo muitas das vezes assim sobrenatural trazer uma mensagem, se ocupar de trazer essa mensagem e se envolver com todo esse controle que você precisa ter diante das pessoas no púlpito para falar de um evangelho que é simples. E na realidade esse evangelho parece não ser simples porque as pessoas acabam não compreendendo ele com tanta simplicidade. Ou então eu não sou tão simples para compreender o evangelho. Basta que nós olhemos ao nosso redor e percebamos as estruturas que precisam ser constituídas para que esse evangelho possa ser anunciado. São estruturas muitas das vezes dispendiosas e que nem sempre agradam a todos. Mas tem sido assim, meus amados, ao longo do tempo. Só que o que nós compreendemos, meus amados, de acordo com o nosso texto, e precisamos compreender, é que Jesus Cristo é o grande sacerdote. O Senhor
é o sacerdote que nos apresenta diante do Pai e nos apresenta não continuamente, mas de uma vez por todas. Ou seja, a salvação não é um processo, é algo que se dá uma vez e pronto. E esse sacerdote não é como o sacerdote que nós conhecemos através da palavra do Senhor, que entrava na presença de Deus uma vez por ano. E diz o texto que ele entrava ali acompanhado do sangue dos animais. Nós estamos falando do grande sacerdote, do derradeiro sacerdote, que se apresenta com seu próprio sangue em nosso favor diante de Deus. E esse sacerdote, meus amados, leva-nos à presença do Pai e apresenta a mim e aos amados irmãos redimidos. Ou seja, quem chega com a vida do Josiel diante de Deus é nada mais, nada menos do que o próprio Filho. E ele não entra mais no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, ele entra no espaço celestial, na presença de Deus. Ou seja, o Santo dos Santos é o céu. E Deus, Jesus, está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nossas vidas, não pela nossa salvação, mas sim para a nossa santificação, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento com Ele. Ou seja, meus amados, o Evangelho de Cristo tem esse objetivo: apresentar esse espaço celestial, ou seja, deixar claro que o Senhor Jesus é o sacerdote, o grande sacerdote, aquele que apresenta definitivamente o seu povo na presença de Deus, que intercede por esse povo, que faz com que ele seja salvo através do seu sacrifício. Ponto. Esse é o Evangelho puro e simples. Se nós parássemos aqui, poderíamos todos irmos embora e falar: olha, eu sou salvo. Sou salvo, e agora eu sei que Jesus é o grande sacerdote, eu sei que Ele está sentado à direita do Pai, eu sei que agora tenho a plenitude da presença do Espírito na minha vida. Mas nós sabemos, meus amados, que não é bem assim. Não são tão somente, fazendo alusão ao aniversário da nossa igreja, 36 anos, que irá fazer com que as nossas vidas estejam prontas na presença do Senhor. Há um trabalho contínuo de esforço, de dedicação para a compreensão desse Evangelho, que apesar de simples, é um Evangelho que fala de dentro para fora em nossas vidas e se manifesta também de dentro para fora. Então o seu aprendizado não é um aprendizado, e preste atenção nisso, meus amados, isso é muito importante, não é um aprendizado performático, um aprendizado estereotipado, um aprendizado que se dá tão somente com resultados que se manifestam pelas nossas mãos. Nós temos dito constantemente aqui que a circuncisão se estabelece no nosso coração. Hoje eu sei sobre as minhas atitudes e o primeiro que sabe disso sou eu. Eu é que sei. Eu é que sei o que estou pensando. Eu é que sei o que estou fazendo. Eu é que sei quais são os meus atos. Não existe mais uma manifestação estereotipada e que seja ela tratada por alguém que também seja humano e que se apresente diante de Deus para justificar esses teus atos equivocados. Não. O que existe agora é um Deus, um sacerdote permanente, o sumo sacerdote definitivo na presença de Deus, e detalhe, que conhece a nossa vida, que conhece o nosso coração e que apresenta esse coração constantemente na presença do Senhor. E é esse Deus, meus amados, que o autor sagrado está trazendo para os nossos olhos nessa noite. Um Deus que diz que agora o sumo sacerdócio que se estabelece sobre as nossas vidas é um sacerdócio que nos exorta ao fato de que hoje nós chegamos à presença de Deus, mas chegamos acompanhado não do sangue do sacrifício dos animais, mas acompanhado do sangue do sacrifício de Cristo. Ora, se o sacerdote humano
ao chegar no Santo dos Santos, acompanhado de sangue de animais, ele ia com tremor e temor. Imagine nós, que nos apresentamos como sacrifício vivo, acompanhado do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Um sacrifício que extrapola toda a compreensão humana, todo o nosso entendimento, todos os conceitos que nós temos sobre amor. E foi esse sacrifício que foi feito por mim, foi feito por você, e Jesus vai manifestando isso constantemente em nossa vida, deixando claro, apresentando isso como sumo sacerdote. O texto, meus amados, traz esse Cristo e traz três coisas muito importantes logo no início sobre essa situação de Jesus, ou seja, sobre essa compreensão dele ser um sumo sacerdote. A primeira coisa que a gente consegue ver é que existe uma confiança pelo sangue de Jesus para que nós entremos no Santo dos Santos. Ou seja, o verso de número 19 diz o seguinte: a confiança para que nós entremos no lugar santíssimo, diz o texto, está estabelecida pelo sangue de Jesus. Nada mais. Ou seja, conquista de Cristo. Se eu entro na presença de Deus, quem conquistou isso para mim foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro ponto interessante é que esse mesmo Cristo, que me garante a entrada no lugar santíssimo, ele o faz por meio dele. O verso de número 20 diz assim: existe um novo e vivo caminho, a carne de Cristo. Ou seja, eu atravesso o véu que foi rasgado para chegar no Santo dos Santos, ou seja, no lugar celestial preparado para nós, servos do Senhor, mas através de quê? Através de Jesus. Então não existe outro sangue, não existe outro caminho que não seja Cristo, e o autor inicia o texto falando o seguinte, que esse mesmo Jesus se faz o quê? O grande sacerdote sobre a casa de Deus. O verso de número 21 diz para a gente: temos, pois, agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, esse sacerdote não vai deixar de existir. Jamais essas coisas vão deixar de acontecer. Jamais Jesus vai deixar de ser Jesus. Jamais o seu sangue vai deixar de ter poder. Jamais, meus amados irmãos, ele vai deixar de ser o caminho. Todas essas coisas foram conquistadas por Cristo. Mas a pergunta que o autor traz dentro desse texto se encontra a partir do verso 22 até o verso de número 25. E ele pergunta para nós o seguinte: qual é a nossa parcela de responsabilidade dentro desse processo? No início do texto, o autor sagrado nos chama de irmãos. Ou seja, há uma esperança no autor de que todos sejam alcançados pela graça de Cristo. E olha, meus amados, na cabeça deles, como eu falei hoje pela manhã, nutria-se a urgência desse alcance de Cristo sobre as suas vidas, porque a presença de Jesus poderia se dar a qualquer instante. O retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, poderia acontecer a qualquer momento. E o autor sagrado exorta a essa direção. E aqui ele traz algumas responsabilidades para nós, que sabemos que entramos no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, que o caminho é a carne de Cristo e que ele se faz grande sacerdote, o único sacerdote sobre a casa de Deus, para interceder por todos nós. Qual é a nossa responsabilidade dentro do processo? O verso de número 22 diz que a nossa responsabilidade está em nos aproximarmos de Deus. Precisamos disso. Nos aproximarmos do Senhor. O servo de Deus que compreende que Jesus Cristo reúne todas essas qualificações, ele se aproxima de Deus, e o texto diz de que maneira? Ele fala, como filhos, de coração sincero. Eu não posso me aproximar do Senhor de qualquer maneira. O autor sagrado estava falando dentro daquele contexto
Olha, vocês não podem perder a esperança que vocês possuem. Vocês não podem deixar com que outras coisas tomem conta do coração de vocês, porque Deus quer que vocês se acheguem a Ele, ou seja, se aproximem dEle com um coração sincero. Não tem como eu entrar nesse lugar santo sem estar com um coração sincero. Não tem como eu me apresentar ao Pai sem ter um coração sincero. Não adianta, meus amados, eu deixar pedaços da minha vida do lado de fora quando eu me aproximo do Senhor. O meu aproximar de Deus precisa ser com a inteireza da minha existência. O salmista fala: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, o que está fora de mim, o que está dentro de mim, bendiga o nome do Senhor. Ele não queria que nada ficasse fora. E o nosso coração, que traduz a inteireza da nossa existência, precisa ser sincero na presença de Deus. Eu não posso deixar um pedaço da minha vida, sabe por quê, meus amados? Porque o Senhor, esse grande sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele conhece os nossos passos. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que nós desejamos. Diz o texto que esses mesmos corações sinceros precisam também ser corações purificados. Ou seja, corações que foram aspergidos com o sangue de Cristo. Eu preciso pegar esse coração que está dentro de mim e ter certeza que ele está nas mãos do Senhor. Eu preciso, ao me aproximar de Deus, saber que eu estou me aproximando de alguém que conhece todas as minhas células, que compreende todos os meus pensamentos, toda a minha existência. Jesus dá grandes dicas a respeito disso, quando ele fala a respeito das leis, dos cumprimentos da lei. Ele diz: olha, no passado, quando você adulterava, você precisava ser o quê? Pego em flagrante. Precisava-se ter testemunhas para acusar você. Agora eu vou falar para você como é que ficou. Ficou da seguinte maneira: se no teu coração, se na tua mente você desejar, ninguém precisa saber disso, porque você já adulterou. E isso é com todas as coisas, com tudo. Por isso que nós não escapamos do dia a dia pecaminoso que nós vivemos. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é pecador porque está mentindo. Então todos os dias eu preciso desse grande sacerdote que está à direita de Deus. O que precisa ser feito é eu me aproximar com um coração sincero, com um coração purificado. Porque se isso não acontecer, eu estou fazendo o que com a minha aproximação com o Pai? Como é esse relacionamento? Um relacionamento de falsidade pode se dar com a esposa, pode se dar com o marido, pode se dar com os amigos, pode se dar com o pastor, com o presbítero, com o diácono, mas é possível se dar um relacionamento de falsidade, sem sinceridade com o Senhor? Isso não é possível. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Então não existe nada em sua vida, não existe nada na nossa vida que possa estar distante do alcance da presença de Deus quando eu me aproximo dele. Então quando eu me aproximo dele, eu preciso ter certeza de que as minhas intenções vão estar todas na presença de Deus. Porque não adianta eu colocar algo na presença do Senhor sem que aquilo seja verdadeiro. Eu já disse, meus amados, que nós podemos ter a maior erudição do planeta. Podemos conhecer com profundidade o nosso vocabulário. Mas quando eu falo com o Senhor, as minhas palavras se apresentam no trono da graça de Deus como gemidos inexprimíveis do Espírito Santo de Deus. Eu posso falar a palavra mais bonita, mas ele vai ouvir o que o meu coração está falando. Como o pregador aqui do Summit disse, quais são as nossas intenções ocultas? Eu consigo ter intenção oculta para as pessoas, para o mundo, para aquilo que me serve, mas para o Senhor não dá. Então, quando eu me apresento, quando Jesus está lá, levando a minha vida na presença do Pai, e eu estou debaixo desse sangue, dentro do pacto redentivo, o meu coração precisa estar totalmente aflorado, a minha vida precisa ser totalmente transparente na presença do Senhor.
eu preciso me derramar na presença do meu Deus. Continuando ainda nessa aproximação, o texto fala, meus amados, outra coisa muito, muito interessante é sobre a certeza dessa fé. Hoje pela manhã até a gente falou um pouquinho. O texto diz o seguinte: sendo assim, vamos nos aproximar com um coração sincero e com plena convicção de fé. Olha, se a fé é certeza de coisas, inclusive o autor sagrado aqui, ele fala sobre isso no capítulo 11, de coisas que eu não vejo, como é ter essa certeza? Mas quando eu me aproximo do Senhor, eu preciso ter essa certeza. A gente não pode se apresentar a Deus, nos aproximarmos do Senhor vacilantes. Eu não posso ser um servo de Deus que estou com um pé aqui e outro pé do outro lado, distante do Senhor. Eu certa feita atendi uma irmã na igreja que eu pastoreava, e essa irmã trouxe um problema da mãe dela. E ela disse que a mãe estava muito doente e que ela iria levar a mãe para um tratamento espírita. E eu conversei com ela, expliquei, mostrei a Bíblia, falei que ela deveria ter fé em Deus e acreditar que Deus iria curá-la. Mas há uma necessidade, meus amados, muito grande do toque, da materialidade dessa fé. E nós sabemos que a fé é certeza de coisa que eu não vejo. E eu coloco essa minha fé não é em qualquer pessoa. Eu coloco essa minha fé na esperança que eu tenho que Deus é suficientemente capaz para o quê? Para atender todas as minhas necessidades, arrancar de mim todas as angústias, todas as minhas aflições, me socorrer em tudo aquilo, presta atenção, em tudo aquilo de que eu necessitar. E a palavra de Deus deixa claro que ela é apta para me apresentar isso e dizer que Deus é esse Deus capaz. Porque se Deus me formou, não tem enfermidade que Deus não possa curar. Se Deus é dono do ouro e da prata, não tem dificuldade financeira que Ele não possa solucionar. Não existe nada nesse planeta que é estrado dos pés do Senhor que Deus não possa promover a intervenção para que o seu servo seja socorrido, para que o seu povo seja assistido nas suas necessidades. Agora, meus amados, eu também preciso ter fé para compreender que quando Deus não faz, Ele está fazendo também para o meu bem, porque a palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daquele que crê em Deus, para aquele que tem a certeza da fé que Jesus é o grande sacerdote, que tem a certeza pela fé que o sangue de Cristo permitiu com que você entrasse no lugar santíssimo, definitivamente. Ou seja, meu irmão, você tem um caminho chamado Jesus, e a certeza da fé não está nas tuas mãos. Você não exercita essa certeza, porque vez ou outra nós encontramos pessoas batendo cabeça, desesperado, e foi o que aconteceu com a nossa irmãzinha lá. Ela acabou levando a mãe doente para outro lugar que com certeza não era da vontade de Deus, mesmo sabendo que aquilo não era da vontade de Deus. O que ela fez? Ela abriu mão da fé. E quando eu abro mão dessa fé, eu abro mão da certeza que Jesus é o grande sacerdote que intercede por mim diante do Pai. Isso precisa estar preso em mim, porque isso, meus amados, nos afasta, sabe do quê? Da angústia, do desespero, das depressões, nos afasta de coisas que nós perdemos o controle sobre elas. Às vezes você senta para conversar com o irmão e você fala com ele pequenas palavras e o irmão dá um clique porque estava precisando tão somente voltar a ter certeza da fé e que Jesus está lá, está aqui, cuidando de nós. Falamos com muita propriedade que não damos um passo sem Cristo estar ao nosso lado. Mas qual é o Cristo que está do nosso lado? Um Cristo que me permite ter medo, ficar atemorizado, desesperado, me abater. Ah, pastor, mas eu sou ser humano. Eu sei que você é ser humano.
Mas a Bíblia diz que do bom tesouro se tira boas coisas. Eu preciso ter essa certeza. Eu preciso ter certeza que quando eu passar ali pelo vale da sombra da morte, quando eu abrir os meus olhos, eu vou enxergar Cristo. Eu preciso ter certeza, e patrocinado pela fé que há em Cristo Jesus, que eu estou vivendo e estou também vivendo pela fé. Porque eu só abro meus olhos pela manhã devido à misericórdia do Senhor. E por que existem problemas maiores do que a misericórdia que faz renovar o dia sobre a minha vida? Por que eu não me aquieto? Por que eu não descanso? Então isso tudo precisa estar sempre na minha mente, eu preciso estar fazendo essas perguntas, porque eu tenho que ter esse quadro pintado, olhando constantemente onde Jesus está, e o que Jesus está fazendo, e o que Ele está fazendo por mim. E quando eu me aproximo de Deus, eu preciso me aproximar dessa forma, com um coração sincero, purificado, pleno de fé, na certeza de que, como filho que sou, co-herdeiro com Cristo, eu estou sendo constantemente cuidado, guardado pela manifestação da bondade e do amor de Deus. Outro ponto que o autor nos traz é que ele fala no verso de número 23 o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Meus amados, se apegar é colar de tal maneira que você não se solte mais. Essa é a tradução do texto, a ideia do texto. E você se apega a uma esperança que vai estar interligada com essa fé dentro de algumas coisas que só são possíveis de compreender se o Espírito Santo manifestar isso no seu coração. A esperança da volta de Cristo é algo que eu preciso me apegar a ela. E esse Cristo, ele é apresentado no início do texto que nós vimos como o quê? Como um novo caminho, um vivo caminho. As palavras no grego que apresentam isso dizem que é um recém-morto que se manifesta. Olha que coisa. Se fosse numa tradução livre, eu iria dizer o seguinte: quem recém morreu e agora está vivo. Ou seja, quem é que recém morre e está vivo? É quem está ressuscitado. O autor estava deixando muito claro que a ressurreição de Jesus seria o grande manifesto da esperança que nós precisávamos nutrir. Por quê, meus amados? Porque se ele entrou no Santo dos Santos e ele é o grande sacerdote, ele é o precursor dessa entrada, nós o seguiremos. E ele está lá fazendo o quê? Preparando morada. O que eu preciso fazer? Estar apegado em Jesus, grudado nesse Cristo que morreu e ressuscitou. E meus irmãos, outro dia eu estava assistindo uma palavra de um doutor, esqueci agora o nome dele, e não médico, uma pessoa com doutorado, e ele, parece que o nome dele é Daniel, e ele falava que se essa história da ressurreição fosse mentira, como é que pessoas iriam levar essa mentira até o fim da sua existência, a ponto de morrer por ela? Onde muitos e muitos morreram e morrem até hoje. E essa mentira não foi cessada. Isso não é mentira. Isso, na realidade, é a dificuldade da compreensão que alguns têm, porque tentam compreendê-la de forma racional. E isso é compreendido, meus amados, pela palavra de Deus, pela certeza daquilo que eu não consigo enxergar, pela certeza que eu tenho de que existe um Cristo vivo e que prometeu que vem o quê? Vem me buscar. A parousia, ou seja, o retorno de Cristo é um fato. E eu tenho que ter isso constantemente na minha caminhada aqui na face da terra, guardado aqui, preso no meu coração. Porque eu posso sair hoje aqui por essa igreja pensando que vou para Águas Claras e aí eu vou para o céu. Isso não pode acontecer, igreja? Pode. E por que eu tenho tanta certeza que eu vou para Águas Claras, mas não tenho tanta certeza que eu vou para o céu? Essa coisa precisa se inverter.
Porque eu preciso ter mais certeza de que eu vá para o céu do que eu vou voltar para casa nessa noite. Porque eu não tenho certeza que eu vá voltar para casa nessa noite. Mas eu preciso ter certeza que os céus estão de portas abertas me aguardando e aguardando você. Então eu preciso me apegar a isso. Ou seja, me apegar a essa esperança. Me apegar a algo que está escrito e levar aquilo sem conflito, sem dificuldade. Se existem conflitos, são conflitos de interpretação. Você chama o pastor Luciano, que ele sabe tudo da Bíblia. Tudo. E aí a gente vai tirar todas as nossas dúvidas, meus amados. Mas, enfim, esse tipo de problema não é um problema para que você se desapegue da sua esperança. A esperança que está em Cristo Jesus. Eu estou esperando nele. Eu tenho a certeza do retorno dele. Eu tenho a certeza do meu relacionamento com ele. Porque a grandiosidade do seu poder se manifesta logo aqui no início do texto sagrado, dizendo quem é esse Jesus. O próprio Deus, vindo, se encarnando, para alcançar quem? Alcançar a nós, alcançar a minha vida e alcançar a sua. O verso 24 também traz outra responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. Ele diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. A palavra incentivar aqui, meus amados, é fundamental para a compreensão desse texto. Porque quando eu considero um ao outro, Jesus mandou 2 a 2. Eu vou ensinando, eu vou compartilhando sobre a minha caminhada, dando testemunho do que Deus tem feito na minha vida. E ele aqui está falando justamente sobre isso. Quando nós formos olhar agora aqui o verso de número 25, nós vamos ver outra responsabilidade, que é o fato de nós não deixarmos de nos reunir. E aqui, essa consideração, ou seja, na direção do outro, é incentivar ao quê? O texto fala, às boas obras e ao amor. Eu preciso estar levando sempre para a direção das pessoas, como está lá nas bem-aventuranças, aquilo que de melhor eu tenho. Porque fazer o que não é bom é fácil. Agora eu preciso incentivar as pessoas para que elas façam o quê? Coisas que realmente são mandamentos do Senhor. Coisas que fluem do trono da graça de Deus. Porque isso é o que Jesus quer que eu faça. E muitas das vezes, a manifestação do amor e das boas obras que se dão com as minhas mãos, elas estão muito afloradas de sentimentos sociais, de vontades pessoais, de coisas que acabam enaltecendo as nossas vidas e aqueles que nos cercam. E Jesus fala que nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso. Ele chega ao ponto de esclarecer, olha, cuidado quando você fizer os banquetes para aqueles que podem te retribuir, né? Cuidado quando pessoas estiverem com fome, com sede, com frio, e você não assisti-las. Cuidado quando alguém estiver com fome, você falar que vai ali resolver uma coisa, ou então encolher a mão para essas pessoas. Ou quando você receber uma bênção, você fechar a mão para não abençoar. Cuidado quando você estiver participando de todos os momentos do culto, você encolher a sua mão e não entender que a sua participação no gasofilácio faz parte da adoração ao Senhor. Ou seja, as boas obras que se manifestam, e nós precisamos considerar uns aos outros, meus amados, são as boas obras que se manifestam o amor e tem como referência a palavra do nosso Deus. E isso eu preciso inculcar na nossa cabeça, falar para mim constantemente, porque o que me cerca diz que eu não tenho que fazer nada disso. O que me cerca diz que eu tenho que andar distante. As bem-aventuranças, como nós falamos aqui, no século 21, é algo que a gente tem até dificuldade de explicar, porque as pessoas não entendem como é que essa história de bem-aventurados humildes, de bem-aventurados que choram, de bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, como é que essa história que bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. O que é galardão para algumas pessoas no século 21? Ou seja, a minha referência precisa ser o quê? A Bíblia, e eu tenho que incentivar você, meu irmão, e você precisa me incentivar para que eu seja assim.
Porque essa história de falar, não, dá uma face, bateu numa face da outra, parece que está esquecida. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas e uma imensa facilidade de construirmos inimizades dentro da igreja. Pessoas que por pouca coisa, ali não, eu não aguento mais. E aí vai se distanciando, vai fechando o coração. E quando você fecha o coração, você deixa de amar. E quando você deixa de amar, você deixa de incentivar. E quando você deixa de incentivar, você não considera mais aquela pessoa. E aquela pessoa vem para a igreja, senta num banco e você no outro. E no dia da ceia, ambos participam do corpo e do sangue de Cristo. Os elementos que indicam a morte de Jesus, que o fez o grande sacerdote. Então eu preciso me livrar disso. Eu preciso considerar uns aos outros, mas em amor. Construindo boas obras. E compreendendo que nem todo mundo é igual a você. As pessoas são diferentes. Então, se alguém não faz do jeito que eu gosto, eu compreenda que existem pessoas que são diferentes de mim. Sabe por quê, meus amados? Quando isso não acontece, é comum que aconteça o que o verso 25 nos exorta. Olha o que está escrito aqui. Verso de número 25. Nossa última responsabilidade dentro do texto. Desse texto. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Quando há esse tipo de dissensão, a primeira coisa que eu faço é procurar um espaço que eu não tenha essa dissensão. E quando o problema sou eu vou para aquele outro espaço, eu procuro outro problema e vai ter dissensão. E eu vou deixar de me reunir naquele lugar. Até que vai chegar um dia que eu vou começar a ter a falsa verdade no meu coração de que eu sozinho dentro da minha casa, sem ninguém, eu posso adorar o Senhor. Você pode fazer isso dentro da sua casa, mas é mandamento do Senhor que você se reúna. E o autor sagrado diz o seguinte: e não deixe de fazer isso como já está sendo o costume de alguns. E esse costume, meus amados, está estabelecido justamente por isso. Se nós percebermos o texto, ele vem num crescendo. Ele fala da fé, ele fala do distanciamento, ele fala da falta de consideração, e aí ele chega no ápice dizendo, por causa disso, vocês deixam de estar aonde? Juntos, se fortalecendo, compreendendo um problema do outro e se ajudando mutuamente. E agora aqui vem uma coisa muito importante. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece direto. É comum eu estar fazendo alguma coisa, achando que é certo, e pelo fato de eu estar na igreja, eu ouço uma palavra, ou eu converso com um irmão, ou algum irmão dá um tapinha nas minhas costas e conta uma história que deixa claro que o caminho que eu estou percorrendo não é o caminho certo. E aí eu corrijo a minha atitude. E sabe por que isso se deu? Porque eu estou aqui, no meio dos santos do Senhor. Eu estou aqui no meio do povo de Deus, no meio de uma brasa totalmente acesa. Vocês conhecem a ilustração de Moody, quando ele separa a brasa e aquela brasa se apaga. Meus amados, nós não podemos deixar isso acontecer, porque nós estamos perdendo qualquer tipo de consideração pelos outros. Porque antes de eu fazer isso na direção de alguém, eu estou descredenciando Jesus como sacerdote. Eu estou descredenciando o sangue de Jesus sobre a minha vida. E aí talvez eu esteja entrando no Santo dos Santos de forma profana, carregando ainda sangue de animal. E eu preciso ter muito cuidado com isso. Porque nós não somos mais, como lemos de manhã, daqueles que retrocedem e conhecem a destruição. Nós somos daqueles que avançam e conhecem a salvação que há em Cristo Jesus. O texto conclui dizendo que, ainda mais com vocês sabendo que o dia se aproxima. A pergunta que nos fica, para que nós encerremos, é: como é que eu estou
enxergando esse Jesus? Talvez as minhas responsabilidades ainda não estejam tão firmadas como nós traduzimos agora aqui do texto sagrado, essa exortação maravilhosa do autor. Mas como é que eu estou enxergando esse Jesus no lugar santíssimo, no lugar celestial? Como é que eu compreendo esse sangue dele que foi derramado sobre a minha vida? Como é que eu vejo Cristo como grande sumo sacerdote sobre a minha vida? De que maneira isso interage comigo a ponto de me quebrar e fazer com que eu deixe de ser o Josiel que eu era e passe a ser o Josiel que ama a Cristo e que é servo e que está caminhando para a glória? Essas são perguntas que eu preciso estar fazendo constantemente. Porque isso, meus amados, vai nos trazer a compreensão, primeiro, de quem é Cristo. Segundo, de como está a minha aproximação com o Senhor. De que maneira que eu estou apegado em Deus. De que maneira que eu estou me relacionando com os amados do Senhor dentro da igreja. Isso vai fazer, meus amados irmãos, com que haja saúde na minha vida e saúde em todo o corpo que está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem. Que Deus nos abençoe e que a gente compreenda o grande sacerdote que nós temos ao nosso dispor, cuidando dos nossos passos. Amém? Curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração.